E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí novamente com as nossas aulas online. Vamos seguir hoje com um tema importantíssimo, que é a cirurgia segura, né? E aí partiremos para um instrumento importantíssimo em centro cirúrgico, que é o checklist das cirurgias seguras, que deve ser utilizado aí diariamente em todos os procedimentos para evitar que ocorram eventos adversos. Vamos falar sobre eles também, tá? É um prazer. A gente já conheceu a estrutura física e funcional do centro cirúrgico, a gente já conheceu os recursos humanos, cada membro da equipe que forma uma sala de cirurgia, assim como a função designada por cada um, né? Enfermeiro, técnicos, que é o instrumentador, o circulante, o anestesiologista, o cirurgião, cirurgião auxiliar, a equipe de ASGs e técnicos administrativos, então tem toda uma equipe de profissionais e de guerreiros dentro desse setor complexo e interessantíssimo, né? Então, conhecemos isso, conhecemos uma URPA, para que serve uma unidade de recuperação pós-anestésica. Vimos também a importância de que esse setor funcione em harmonia. Conhecemos o bisturi elétrico, como se utiliza, quais seus riscos, quais os cuidados, para que serve. Vimos os fios cirúrgicos, né? Tivemos aula sobre fios cirúrgicos, tivemos aula sobre anestesiologia, né? A atuação do enfermeiro no processo anestésico, qual a importância do enfermeiro em todo esse processo. Então, vamos lá. Para se iniciar essa aula, eu quero mostrar para vocês uma pesquisa muito, muito interessante. Deixa eu me diminuir aqui, que foi feita por uma ex-aluna e agora enfermeira, colega, que foi minha orientanda de TCC. Ela fez essa pesquisa, a monografia dela foi Cirurgia Segura Salvam Vidas, a importância da aplicabilidade do checklist no centro cirúrgico sob a ótica da enfermagem. Gente, essa ex-aluna, Paula Caroline Viana Moreira dos Santos, hoje ela trabalha em centro cirúrgico, nessa época também ela já era técnica de enfermagem e instrumentadora. O que é que ela quis mostrar na pesquisa dela? Nós vamos ver ao longo dessa aula que existe um instrumento importantíssimo dentro de sala de cirurgia que se chama checklist para cirurgias seguras. Dentro da sala de cirurgia podem haver alguns erros, alguns eventos que poderiam ser completamente evitáveis se a equipe tivesse um pouco mais de cuidado, de cautela ao realizar determinadas tarefas, certo? Então, existem dois tipos de erros em sala de cirurgia. Existe aquele erro inevitável, né? Aquele que a gente chama azar do destino, que aí a equipe não pode evitar, mas existe também o evento adverso, que é o evento adverso. É um erro que não foi programado, porém que se tivesse tido um pouco mais de cuidado, ele poderia ter sido evitado, mas que não foi e que trouxe algum prejuízo de alguma forma ao paciente, tá? Então, um exemplo, paciente deixado sozinho em sala de cirurgia. Mesmo que consciente e orientado, não se deixa paciente sentado em maca, em mesa de cirurgia, aguardando o procedimento, ou após o término, para ir pegar uma maca na sala vizinha, deixar o paciente sentado na mesa, ainda que consciente e orientado. Gente, isso não pode. O paciente está ali passando por um turbilhão de sentimentos, de medos, tem a questão dos sinais vitais, ele pode ficar tonto, e aí o paciente chegar a cair da mesa de cirurgia. Isso é falta de cuidado. Isso poderia ter sido plenamente evitável. Eu passei por uma situação parecida. Eu estava na URPA e aí a equipe gritou na sala, me chamou e aí eu vi que a profissional tinha ido pegar um material fora da sala e o paciente ficou sentado na mesa de cirurgia. Quando ela voltou, ele estava consciente, orientado, conversando com ela. Quando ela voltou, ele estava caído, ele tinha escorregado da mesa de cirurgia, bateu o supercílio no suporte de soro, cortou, certo? E estava um pouco desorientado, talvez pelo nervosismo, por ver que tinha se cortado. Então, o paciente ia fazer um pequeno procedimento que jamais deveria estar daquela forma, saiu com outro problema, né?
Então, isso poderia ter sido evitado? Poderia plenamente, tá? É diferente de um paciente estar no meio de uma cirurgia e ter uma reação adversa não esperada a um anestésico, alguma medicação, e aí ele complica e ocorre um processo de urgência e emergência. Isso aí era uma coisa que, óbvio, a gente tem todos os cuidados, mas ninguém poderia adivinhar que iria acontecer, porque ninguém sabia que ele teria aquela reação. Isso aí já seria outra coisa, né? Então vamos lá. Paula Caroline, ela mostrou por A mais B da importância desse checklist, porque foi bem difícil para ela, mas ela pegou 2 hospitais aqui da cidade e ela quantificou, junto com os profissionais de enfermagem, quantas vezes eles já viram evento X acontecer em sala de cirurgia, ou com eles, ou com algum colega. Vejam só. Eram enfermeiros e técnicos de centro cirúrgico em 2 hospitais. Ela entrevistou 24 pessoas, 12 enfermeiros e 12 técnicos, né, nesses 2 hospitais, 23 mulheres e um homem. O tempo de trabalho deles no centro cirúrgico, ela exigiu que cada um tivesse pelo menos 6 meses já no centro cirúrgico, que é para que eles tenham tido uma vivência boa, para que pudessem responder essas perguntas de melhor forma e analisar melhor as perguntas, tá? Então, a maioria daqui entre 6 meses e 10 anos de atuação no centro cirúrgico. Eu quero ir logo direto ao ponto. Essa pesquisa dela foi toda registrada no Conselho de Ética, teve aprovação, tudo direitinho, certo? Então, olha aqui o que eu quero que vocês vejam. Ela perguntou a eles se eles já tinham visto alguma vez erro na identificação do paciente. Evento adverso contra a identificação do paciente. O que? Trocar nome de paciente, né? Então, 58,33% nunca viram isso. Alegaram que nunca tinham visto. Mas de 1 a 5 vezes, 29,1%, 6 a 10 vezes, 12%. É uma quantidade considerável. Local ou lateralidade da cirurgia, que é isso. Vou operar um braço direito, opero no esquerdo. Vou fazer uma cirurgia em fêmur direito, opero o fêmur esquerdo. Né? Então, de 1 a 5 vezes, 37% dos profissionais já tinha visto aquilo acontecer. 4,16 de 6 a 10 vezes. Esquecimento de assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, que eu disse a vocês que tem que estar na ficha e assinado. 29,16%. Olha só, mais de 10 vezes, enfermeiros alegaram que já tinham visto isso acontecer, e técnicos. Dos 20%, quase 21% dos entrevistados disseram que já viram isso acontecer mais de 10 vezes, o termo de consentimento não está assinado. Monitorização do paciente, 33% já viram ou já esqueceram, né, de 1 a 5 vezes, mais de 10 vezes, 12,5%. Alergia medicamentosa, olha só, a quantidade grande também, tá? Lapsos na administração de medicações. Vou aplicar uma medicação, aplico outra. Veja só a quantidade de erros. Falta de membro na equipe cirúrgica, principalmente nesse caso, aquela questão do cirurgião auxiliar, né, que eu já disse para vocês que é crime um médico operar sozinho, ou se utilizar de um enfermeiro ou de um técnico para auxiliar a cirurgia. A gente instrumenta, a gente não auxilia a cirurgia, tá? Tipo de cirurgia, errar o tipo de cirurgia, gente, de 6 a 10 vezes, 8,33% dos entrevistados já apontaram que tinham visto isso acontecer. Falta de material ou instrumental necessário para aquele procedimento cirúrgico, 29,16% já viram ocorrer de 6 a 10 vezes. Esquecimento de antibiótico-terapia profilática, esquecimento de material em cavidade de paciente, meu povo, de 1 a 5 vezes. Problemas com identificação, troca, extravio de amostra para anatomopatológico, que seriam as peças para biópsia, que isso tem que ter um cuidado gigante para identificar, para ir junto com o paciente, não ocorrer trocas nem perdas, né? Isso gera processo jurídico gigantesco, com ganho de causa certa para o paciente, óbvio. Defeito não resolvido nos equipamentos de sala operatória, 41,66% já observaram pelo menos de 1 a 5 vezes. Eu já observei dezenas de vezes, por exemplo. Né? Então, a cirurgia segura. O que é a cirurgia segura? A cirurgia segura nada mais é do que o procedimento sem quebra de técnica,
feito passo a passo, controlado, para que haja o mínimo de riscos para o paciente que vai realizá-lo, né? Com o mínimo de riscos e o máximo, garantindo o máximo de sucesso ao procedimento e à recuperação do paciente, né? Depende completamente da equipe, né? A enfermagem ela deve estar totalmente inteirada nesse processo, porque somos nós realmente que fazemos toda aquela movimentação de sala. Deve durar todo o processo perioperatório, não só o transoperatório, mas antes, na hora e depois do procedimento. Independente do tempo cirúrgico, que são os portes de cirurgia, sejam elas de pequeno porte, médio ou grande, cirurgias pouco ou muito complexas, todos os cuidados são os mesmos. Vamos já ver. Independente dos tipos de anestesia, se vai ser anestesia local, regional, geral, a checagem deve ser a mesma. Visita pré e pós-operatória faz parte sim desse processo, para que, com todos esses cuidados, a gente consiga efetivamente ou sanar de vez ou evitar ao máximo possível que se ocorram eventos adversos. Não esqueçam essa palavra, essa expressão, eventos adversos, tá? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, revela acidente como evento ou circunstância evitável devido ao cuidado não está agregado à doença de base. Vamos lá. Os incidentes são classificados como? Vamos falar sobre incidentes. Incidentes em sala de cirurgia, tá? Incidentes sem dano que atinge o paciente, ou seja, algo que não foi nada demais, eu derrubei uma seringa no chão, pronto, contaminada, joga no lixo, pega outra, beleza. Quando não ocorre dano, mas constitui-se um risco para tal, coloquei a medicação errada na seringa para administrar, mas vim na mesma hora e tirei. É um risco quase que eu submeti o paciente a um dano, mas que eu vi na hora, perdi medicação, tive esse gasto, mas consegui, e um evento adverso. O evento adverso, ele obrigatoriamente resulta em algum dano ao paciente. Nesse caso, preparei medicação, fiz medicação errada, vou causar algum dano ao paciente, de mínimo a máximo, tá? Em 1990, desde esse tempo, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos, ele se reuniu e eles divulgaram essa frase: errar é humano, construindo um sistema de saúde mais seguro. Errar é humano, errar é humano, óbvio. Então, o centro cirúrgico, mais do que qualquer outro setor hospitalar, aliás, todos os setores hospitalares, mas é porque como centro cirúrgico, eu sempre falo para vocês que é um local que deve ser munido de experiências controladas, que são as cirurgias, né? Trabalhar em cima de experiências controladas. Deve haver o mínimo possível de erros, mas nós somos humanos, nós sabemos que errar é humano. Por isso que a gente deve evitar de todas as formas. Mas como errar é humano, nós sabemos que nas reações não intencionais identificam-se os tipos de erros, como de raciocínio, deslizes e lapsos, né? Eventos adversos também podem ser provenientes de violações, atos conscientes que geram a violação de normas, regras ou processos. Então, gente, o que é que acontece? Em 2002, houve a Resolução 55.18 da 55ª Assembleia Mundial da Saúde. Ela ocorreu neste ano de 2002, né? E houve uma reunião entre o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, no caso do Brasil, o Ministério da Saúde e outros países, e ela se repetiu em outubro de 2004. Gerou-se a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Nessa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, médicos, enfermeiros, vários profissionais de saúde, eles discutiram desafios para que a gente pudesse assegurar a segurança desses pacientes e nossa também, óbvio, porque a segurança do paciente também se resulta da nossa própria segurança, não é? Então, o primeiro desafio global da Aliança focou as infecções relacionadas com assistência à saúde. Essas infecções que podem ocorrer podem advir de
Higienização das mãos. Óbvio, gente, isso é a palavra de ordem até hoje para a nossa vida. Da hora que a gente acorda para a hora que a gente vai dormir. Higienização das mãos. Né? Procedimentos clínicos e cirúrgicos seguros. Segurança do sangue e hemoderivados. Administração segura de injetáveis e de imunobiológicos. E segurança da água, saneamento básico e manejo de resíduos. Então, nesse desafio global, eles viram que esses 5 tópicos eram os mais urgentes a serem discutidos com relação à segurança do paciente e se evitar ocorrer infecções. Tá? Já o segundo desafio global para a segurança do paciente discutiu-se: prevenção de infecções de sítio cirúrgico, que nós já vimos. 2, a anestesia segura. 3, equipes cirúrgicas seguras. 4, indicadores da assistência cirúrgica. Problema: complicações dos cuidados cirúrgicos tornaram-se uma importante causa de morte e invalidez no mundo. Então, voltou-se aquele conceito estranho de quando a cirurgia surgiu e foi se aprimorando, que muitas vezes o paciente chegava a óbito, não era nem pelo próprio procedimento cirúrgico, pela técnica, mas sim por falta de cuidados. Por falta de cuidados de antisepsia, de asepsia, cuidados com o ambiente, gente. Não existe. Estima-se que entre 4 a 16% de todos os pacientes hospitalizados têm eventos adversos. Prestem bem atenção na sigla EA, evento adverso, tá? E metade deles em decorrência de cuidados cirúrgicos. Os estudos mostram que em países desenvolvidos, a taxa de mortalidade é de 5 a 10% em pacientes que se submetem a cirurgias de grande porte. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde do Brasil, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, a OPAS, né, ou junto com a OMS, lançou o Manual de Implementação de Medidas para o Projeto de Segurança do Paciente. Cirurgias seguras salvam vidas. Gente, esse manual tem disponível na internet para vocês darem uma olhada. Olhem, ele é muito importante, ele está em vigência até hoje, tá? Então, ele foi criado em 2008, né? Essa data vocês também fixem, porque pode ter em concurso, inclusive. O manual Cirurgias Seguras Salvam Vidas em prol da segurança do paciente foi criado em 2008 através da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, tá? Dentro desse manual vai ter aquele checklist para cirurgias seguras que a gente vai já ver, tá? Gente, só recapitulando, nós vimos isso durante nossas aulas, os tipos de infecção em sítio cirúrgico, ISC, infecção em sítio cirúrgico, podem ser incisional superficial, que é só em nível de pele, epiderme, incisional profunda, já que ela atinge musculatura, e de órgão ou cavidade, que é uma infecção bem mais profunda, só revendo, tá? A abordagem cirurgia segura salva vidas, nessa aliança, nessa reunião, eles elencaram 10 objetivos básicos e essenciais em qualquer caso cirúrgico, que, se todos os profissionais prestarem bem atenção nesses 10 objetivos básicos, vai se reduzir tremendamente qualquer tipo de erro. Realizar a cirurgia do paciente em local certo, local cirúrgico certo, paciente certo, em local certo, impedir danos na administração de anestésico, reconhecer e estar preparado para perda de via aérea ou de função respiratória, reconhecer e estar preparado para riscos de grandes perdas sanguíneas, evitar a indução de reação adversa a drogas ou alergia medicamentosa, usar métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção em sítio cirúrgico de maneira sistemática, impedir retenção inadvertida de instrumentais ou compressas nas feridas cirúrgicas, então ter cuidado com esquecimento de material em cavidade, manter e identificar peças cirúrgicas de forma segura e precisa, comunicar-se efetivamente e trocar informações críticas para a condução segura da operação e estabelecer vigilância de rotina sobre capacidade e volume de resultado cirúrgico. Gente, e aí? 10 coisas? Eu não tenho tempo para checar isso. É muito rápido, o centro cirúrgico é muito rápido, cirurgia é muito rápida.
Eu não posso ficar parando para ficar nem lendo isso, imagine checando isso. Como é que a gente vai fazer isso de uma forma mais tranquila, mais rápida? Com base desses 10 pontos, foi se discutido uma forma de ficar mais simples para se fazer isso. Para que com assim fosse para que dessa forma fosse criado o checklist de cirurgia segura. Então vamos lá. Uma das estratégias do Plano Nacional de Segurança do Paciente é definida pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente, com o objetivo de promover melhorias relativas à segurança do paciente e à redução de incidências, que são os eventos adversos. Com o checklist de cirurgia segura, eu vou assegurar credibilidade da minha equipe, segurança para a minha equipe e para o meu paciente, confiabilidade no processo, qualidade da assistência. Tudo isso em uma ferramenta visual diferenciada. O que é isso? Gente, é muito diferente eu ter que ler um texto dentro de uma sala de cirurgia e todo mundo concordar ou não, para eu pegar uma ferramenta visual diferenciada, um papel, com um checklistzinho bem rápido, e eu vou falando e preenchendo o que der em voz alta, o que não der, eu observo, preencho, assino no fim, minha equipe assina. Uma coisa rápida, que eu não vá perder tempo, que eu não vá parar o procedimento por causa disso. A não ser que tenha algo errado, óbvio. Mas fica muito mais prático. Desde 1859, Florence Nightingale já falava sobre isso, que o primeiro dever hospitalar deve ser não causar mal ao paciente. O paciente já vai com algo para ser corrigido, no caso de hospitais, né, que já não seria mais a prevenção, já seria a correção, a promoção da saúde, a recuperação. Então, eu não posso causar um outro mal a ele, um outro problema. Então, o checklist de cirurgia segura foi elaborado por um grupo de peritos internacionais reunidos pela OMS, na intenção de auxiliar as equipes para reduzir casos de mortes ou danos ao paciente. Quando é que eu vou preencher esse checklist? 3 momentos, para que não ficasse algo tão extenso, tão grande, para que eu não ficasse todo o tempo parando, nós dividimos esse checklist em três momentos. Antes da indução anestésica, então, assim que o paciente chega na sala de cirurgia, antes de começar a anestesia, se faz uma parte desse checklist. Antes da incisão cirúrgica, antes de que eu comece a abrir o paciente, né? E antes de se remover o paciente da SO, da sala operatória, antes de eu levar esse paciente para o CRO, tá? Então, vamos lá. Essas 3 etapas, elas também têm 3 títulos. A primeira, identificação, que é antes da indução anestésica. A segunda, confirmação, antes da incisão cirúrgica. E a terceira, registro, antes do paciente sair da sala. Então, identificação, confirmação e registro. Não esqueçam, 3 passos fundamentais do checklist de cirurgia segura: identificação, confirmação e registro, tá? Então, aqui, finalmente, vamos ver aqui o nosso rapaz. O checklist para cirurgias seguras está disponível naquele manual de segurança do paciente, no Ministério da Saúde, na internet, qualquer lugar vocês podem acessá-lo. Qualquer hospital pode adaptá-lo ou pode usá-lo dessa forma que está aqui, óbvio, com a referência embaixo da Anvisa, mas ele já foi feito na intenção de ser disponibilizado para todas as unidades, para todos os hospitais, para que todas as salas de cirurgias pudessem usar. Quem é que vai preencher isso aqui, minha gente? Qualquer pessoa que esteja na sala de cirurgia, que esteja disponível, geralmente o enfermeiro ou o circulante. Porém, algumas informações elas precisam ser em voz alta, como o nome dos membros da equipe, o nome do paciente, para que o paciente possa confirmar a identidade dele, né? Então, ou o circulante ou o enfermeiro faz ali rapidinho, marca, e no final ele assina, pede para o anestesiologista assinar, alguém da equipe, para que se formalize esse documento. Então, há hospitais que já é obrigatório que haja esse checklist na ficha do paciente. Hospitais que a ficha, inclusive, volta se não tiver esse checklist preenchido. Tem hospitais com planos de saúde
que a ficha ela é glosada, ou seja, ela não é paga se não tiver esse checklist completo e assinado. Esse checklist ele começou a ser usado mesmo aqui em Mossoró, no nosso caso, há poucos anos. Houve treinamentos em alguns hospitais. Teve um hospital aqui em Mossoró, que inclusive eu fui convidada para implementar, para treinar a equipe, para mostrar a importância, porque uma coisa é você chegar para uma equipe e dizer, pronto, pessoal, a partir de hoje, olha, mais um documento, vocês preenchem e botam aí na ficha. Gente, a rejeição é certa. Outra coisa é você chegar, explicar o porquê aquilo é importante, explicar o porquê a situação está tão grave e que precisa de acontecer alguma coisa. Como eu falei para vocês, no próprio início da nossa aula, eu mostrei os dados, o quanto se ocorre erros em sala de cirurgia, e depois eu vou mostrar para vocês, estou mostrando um instrumento que faz com que a maioria deles seja evitado. Então, é diferente eu chegar para vocês dessa forma, mostrar a importância para poder implementar, do que eu chegar exigindo só mais um documento para que meus funcionários preencham no meu hospital, tá? Então, tá aqui, ó. Primeiro passo, antes da indução anestésica, eu vou confirmar os dados do paciente, o nome dele, o local da cirurgia, o tipo de cirurgia e se o termo do consentimento está assinado. Vou só checando, checando. Isso é rápido, minha gente. Você vê a primeira vez, a segunda, como a gente não está familiarizado com o documento, a gente acha que é uma coisa que demora. Mas no dia a dia isso aqui é rápido demais. Quando a gente pega o embalo da coisa, né, que se acostuma, a gente faz rapidinho. Sítio cirúrgico. Vamos checar aí no exame de imagem, no raio-x, na radiografia, na tomografia, na ressonância, lado direito, lado esquerdo, o que é que eu vou operar nesse paciente. Checagem de equipamento anestésico, está tudo ok. Oxímetro de pulso, ok. Aquela música, cabelo, ok. Maquiagem, ok, né? Paciente, ok. E tem alergia, ok. Então, vê se ele tem alguma alergia, sim ou não, ok. Tem risco de via aérea difícil, pescoço curto, obesidade, risco para broncoaspiração, isso aí, geralmente o anestesiologista ele confere junto com a enfermagem. Há equipamento disponível, há risco de perda sanguínea, há acesso venoso difícil ou não. Então, antes de abrir o paciente, todos os profissionais estão aqui, diga o nome de cada um, né? Identificação do paciente de novo, local da cirurgia, revisão do cirurgião, se o material está todo lá, revisão do anestesiologista, se a medicação está toda lá, revisão da enfermagem, instrumental está ok, o material está ok, antibiótico profilático foi dado nos últimos 60 minutos. Gente, cirurgia geralmente há uma dose de antibiótico endovenosa durante o procedimento para que se previnam infecções no pós-operatório. Geralmente o Keflin, que é a cefalotina, mas podem ser usados outros de acordo com a preferência do anestesiologista. Então, cefazolina, cefetima, cefox, depende da preferência da prescrição do anestesiologista. Geralmente é o Keflin, que é a cefalotina, tá? De 1 grama. O pó, então, dilui-se em ABD e administra no paciente. Depois, obviamente, se necessário, vai ser feita a antibiótico-terapia via oral por 7 dias após o procedimento cirúrgico. Exames de imagem estão disponíveis. Terminou o procedimento. Antes de tirar o paciente de sala de cirurgia, a enfermeira confirma verbalmente com a equipe nome do procedimento que foi realizado, contagem de compressas está ok, o número de compressas está ok. Vocês vão aprender na parte prática a questão de contagem de compressas. Biópsia, eu tenho material para biópsia, qual é a parte do corpo que vai para biópsia? Eu tenho aí o nome do paciente, a identificação, houve algum problema com o equipamento durante a cirurgia? Todo o pessoal, toda a galera que está ciente dos pontos mais importantes da recuperação, se tudo estiver ok, todo mundo assina no fim. Então, ó, o uso de checklist envolve mudanças no processo de trabalho e no comportamento da equipe. Sua introdução é um importante passo para uma nova cultura de segurança na sala cirúrgica, pois é uma forma de padronizar a rotina, trazendo assim mais segurança ao paciente, e é um meio de organizar o ato cirúrgico, prever complicações e evitar os erros. Então, tudo que a gente faz nessa vida, que é padronizado, que é organizado, que é checado, reduz infinitamente a quantidade de erros que podem vir a ocorrer, né? Então, é necessário envolver toda a equipe, fazer com que todo mundo sinta a necessidade de fazer aquilo. Então,
é uma função do enfermeiro, já que nós somos responsáveis pela nossa equipe de técnicos de ESG, convencê-los que realmente isso é importante, né, para que eles queiram fazer e não só sejam obrigados a fazer, né? E o obstáculo mais crítico é realmente a própria equipe, né? Geralmente aqui na nossa realidade, no nosso horário, eles não dão tanto trabalho, não. Tem que envolver cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, técnicos e um bom relacionamento para que isso seja efetivado da forma mais rápida e eficaz possível, né? Então, pessoal, era isso. Até a próxima. Tchau!